Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje eu quero falar pra vocês sobre um mangá que eu recentemente descobri e eu tô gostando muito. Hoje nós vamos falar sobre Shumatsu no Valkyrie, ou em inglês Record of Ragnarok. Um mangá que tem as melhores lutas de todas. É um mangá que ainda tá sendo lançado, tem só 37 capítulos, eu alcancei rapidinho, dá pra alcançar rapidinho e vale muito a pena. Eu não vou dar spoiler nesse vídeo, mas talvez eu fale sobre alguma luta em específico, então eu vou avisar se eu for falar e se tiver spoiler. Mas antes de nós nos aprofundarmos no vídeo, nem 20% das pessoas assistindo esse vídeo são inscritas no canal, então considera se inscrever, não custa nada e você pode sempre mudar de ideia depois. E ativa as notificações também. Sem mais nem menos, vamos lá. Pra quem não sabe, pra quem não conhece Record of Ragnarok, eu vou dar um breve resumo aqui do que se trata. Basicamente, a cada 100 anos, ou são 1000 anos, esqueci, os deuses se reúnem pra discutir o futuro da humanidade, se ela deve continuar existindo ou se ela deve ser aniquilada. Na mais recente reunião, os deuses decidem que a humanidade não fazem mais bem pro planeta Terra, e que a humanidade deve ser eliminada. Porém, a mais velha das Valkyrias, Brunhilde, confronta os deuses e diz que eles deveriam dar uma chance pros humanos, uma chance para eles se defenderem nesse grande julgamento. E qual a melhor maneira de se defender do que com seus próprios punhos? Eles decidem fazer o Ragnarok. Cada lado tem 12 ou 13 competidores e o primeiro lado a atingir 7 vitórias vence. Se os deuses vencerem, a humanidade será aniquilada, mas se os humanos vencerem, eles ganham mais 100 anos pra viver. Bom, é basicamente isso, e o mais da hora é que os deuses que vão lutar são só os deuses mais fodas da mitologia grega, nórdica, índica e de diversas mitologias, tem um pouquinho de cada. E no lado dos humanos são figuras históricas, os tais ditos humanos mais fortes da história. Temos Adão, Nikola Tesla, Jack o Estripador e mais, são só figuras históricas, é muito da hora. O mais da hora e diferente aspecto de Shumatsu no Valkyrie é que não tem história. Claro, tem a premissa principal que eu já acabei de falar, o que vai rolar no Ragnarok e tal, mas é só isso. Quando a primeira luta começa, é só porradaria, e quando ela acaba, já vai direto pra segunda. Não tem enrolação, não tem filler, é porradaria direta sem descanso. O que tem e que é muito bem feito são os flashbacks durante a luta pra contar a história de cada lutador, né? Não é flashback, na verdade, é só para no meio da luta, conta a história de um lutador e do outro. Mas não é muito longo, é tipo, no máximo um capítulo. Daí quando eles lutam, conta a história mais sobre os deuses, sobre o deus que tá lutando e sobre o humano que tá lutando. E eu vou entrar mais em detalhe nas lutas depois, mas não tem história nem nada. Porém, nos capítulos mais recentes, acontece uma coisa lá fora da luta que eu não vou falar o que é. Quem leu sabe, que eu acho que pode levar pra um pouquinho de história, além da porradaria, mas eu não sei. Eu tenho quase certeza que se os deuses perderem essas 7 lutas aí, que como eu já disse, o mangá não acabou ainda, tem só 37 capítulos, tá na 5ª luta até agora, então se eu acho que se os deuses perderem, eles não vão aceitar de boa. Não sei se a humanidade vai ganhar, mas se ganharem, vai rolar alguma coisa com certeza. Agora eu quero falar um pouco sobre os personagens, não muito, só sobre os meus favoritos. Como eu já falei, até agora só tem 37 capítulos, com 5 lutas, no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? E os meus deuses favoritos, eu acho que são o Shiva, o deus mais forte da Índia, que tá lutando agora. A história dele é muito foda, eu acho que foi a melhor história de origem de um deus nesse mangá. Até agora foi a dele, eu curti demais. E o meu deus favorito desse mangá, eu gosto muito dele, é o Loki. Ele não lutou ainda, mas eu tô muito hypado pra quando ele for lutar. Ele tem uma personalidade muito da hora, que eu curto muito, e eu acho que ele é meu personagem favorito que não lutou ainda. Dos humanos, acho que todo mundo que leu concorda que o melhor personagem é o Adão. A luta do Adão é algo fantástico, que eu vou falar mais no próximo tópico, mas é muito boa. Ele é um dos melhores personagens, sério, a história dele é muito interessante, toda razão pra ele lutar é muito foda. É o pai da humanidade, e como ele diz na luta, precisa de alguma razão pra querer defender suas crianças. Eu achei que eu ia gostar do Jack the Ripper um pouco, mas achei ele meio chatinho. Todos os personagens são caricaturas de figuras históricas que você nunca esperava ver. Ou seja, eles pegam uma figura histórica e distorcem completamente. Você nunca esperava que, por exemplo, o Adão fosse do jeito que ele é nesse mangá. Mas Jack the Ripper é exatamente como eu esperava que eles fossem fazer ele. Um cara britânico que bebe chá e tem uma cartola. Vai tomando. Baba Bowie. Mas a luta dele é da hora também. E eu não vou mentir, o meu hype pra ver o Nikola Tesla lutar é imenso, mano. Vai ser engraçado. Agora vamos falar sobre as lutas, e talvez essa parte tenha alguns spoilers, mas vão ser mínimos. Nesse mangá, começa a luta, ele se excede muito nisso. Nos quesitos das lutas, são fantásticas. A arte desse mangá é muito boa e as lutas são muito fodas. Cada uma se passa num ambiente meio diferente, em ringues diferentes, né? A luta mais foda que teve até agora, sem dúvida pra mim, foi Adão versus Zeus, o pai da humanidade versus o pai dos deuses. A luta não tem muitos movimentos lindos e obstáculos, como por exemplo a luta do Jack versus do Hércules. É porradaria mesmo, mas a vibe da luta toda é muito foda, sério. Vocês precisam ler esse mangá, nem que seja só pra experienciar essa luta do Adão versus Zeus. É fantástica. Eu não vou revelar os resultados das lutas aqui, mas eu acho que de todas as lutas os resultados foram bem justos. Não sempre que eu queria, mas foram bem decididos. Como eu já falei, eu quero muito ver o Loki lutando, estou só na espera. Tem muitos deuses fodas pra lutar ainda. Odin, Anubis, Beelzebub. Dos humanos eu admito que tem alguns que eu não conheço, tipo o primeiro dessa lista, mas isso que eu adoro desse mangá. Você conhece essas figuras históricas importantes pra humanidade, conhece a história delas. Tudo bem que, claro, eles devem alterar a história bastante no mangá pra ficar mais épico,
lógico, mas enfim. As lutas são muito fodas, foram apenas 5 delas até agora, tem muito pra ir ainda, são todas muito hype, e se esse mangá no futuro virar anime, é melhor que essas lutas sejam adaptadas bem feitas, mano. Se forem vai ser muito bom, mas se cagarem vai ser horroroso. Bom, é isso, eu acho que é isso. Como eu falei no meu vídeo de God of High School, não tem problema ver uns caras lutando sem uma história boa, às vezes, né? Porém, o pouco de história que Shumatsu no Valkyrie tem é muito interessante, as lutas são muito fodas. Sinceramente, é bem melhor que o God of High School. É God of High School, só que sem os High School. Sem a história banal e absurda. É só a luta de deuses e humanos e foda-se. É muito da hora. Enfim, eu acho que é isso. Obrigado a todos por assistir até aqui. Eu recomendo bastante Record of Ragnarok, se você quer um mangá que dá pra ler rápido. Tem umas lutas colossais e é uma arte muito boa. Eu gostei bastante. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!